Boa tarde, tudo bom? Então vamos dar início a um novo vídeo, né? A aula de saúde da criança e do adolescente. O conteúdo de hoje é a respeito da nutrição infantil, tá certo? Eu coloquei nesse formato aqui para ver se para vocês fica mais fácil, tá? Então eu mandei os slides para vocês antes, eu já tinha mandado desde da época que ainda estava tendo aula, né? Mas é bom porque vocês têm o contato aí, o conteúdo aí previamente, tá? Eu mandei um manual da Organização Mundial de Saúde que fala sobre nutrição. Ele é um documento extra para vocês terem acesso a mais informações a respeito, devido à falta de vocês conseguirem ir na biblioteca buscar os livros, tá certo? Então eu tô tentando pegar manuais e artigos ou material que seja compatível à aula dada, tá? Mas eu também tô mandando a aula e hoje ainda, eu vou mandar no grupo de vocês de sala de aula que eu vou estar fazendo uma live para tirar as dúvidas de vocês, tá? No Hangout Meets. Eu vou mandar direitinho para vocês para ficar mais fácil, tá? Então eu vou tentar todos os dias de sala de aula ou pelo menos uma vez por semana de cada disciplina, a gente poder tirar as dúvidas de vocês a respeito disso, tá certo? Então vamos lá. Então, a nutrição infantil, o que a gente tem que priorizar nela? A primeira amamentação, a primeira nutrição da criança, né? Quando o bebê nasce, né, é preconizado pela Organização Mundial de Saúde que seja feito a amamentação humana, né, a amamentação com aleitamento humano exclusivo. Ou seja, esse aleitamento ele é exclusivo até os 6 meses de idade. A partir dos 6 meses de idade, ele entra como uma forma complementar de alimentação, mas ele não deve ser interrompido até os 2 anos de idade, tá certo? Então vamos lá. O que é o aleitamento materno? É muito mais do que o amamentar em si, do que nutrir a criança, né? É uma interação direta entre a mãe e o filho. E cabe também aos profissionais de saúde orientar melhor como deve ser feito isso, tá certo? Então, existem técnicas, eu vou tentar buscar um vídeo e também colocar no dia dessa aula, na publicação dessa aula. Eu ainda não tive tempo, eu tô fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, tá, gente? Então tenha paciência. Eu vou procurar um vídeo que seja ideal, né, que seja bom, explicando como deve ser feito o aleitamento materno, como que a criança faz a pega para poder amamentar corretamente, sem prejuízo, né, sem dela mamar muito ar, o que causa os danos subsequentes, como cólicas intestinais e má nutrição, tá bom? Então, cabe a gente entender que o aleitamento materno, ele não é exclusivamente algo para nutrir, mas também ele ajuda na questão socioeconômica, os indivíduos que não tem dinheiro, né? É uma coisa que não precisa de dinheiro. Você não precisa comprar aquelas fórmulas que são caras, né, para amamentar, para dar como leite pro bebê. E basicamente o aleitamento materno, ele nutre a criança, inclusive com água, tá certo, gente? Não precisa ofertar água pro bebê, porque no leite já contém a quantidade de água necessária para a sobrevida daquele indivíduo, tá bom? Então, quais os tipos de aleitamento materno? Nós temos o aleitamento materno exclusivo, que é esse que eu falei para vocês, que o indivíduo ele não faz uso de nenhum outro tipo de leite ou nenhum outro tipo de alimento. É exclusivo. É leite materno exclusivo. Pode ser da própria mãe, certo? Ou aqueles que são doados através dos bancos de leite, tá bom? Conta como aleitamento materno. O aleitamento materno predominante é quando você faz muito mais aleitamento materno do que outro tipo de fórmula, né? Vamos supor, a mãe vai trabalhar, então, mas ela trabalha meio período e né, durante o dia todo ela faz o aleitamento materno direto no seio e o restante ela complementa com fórmula. Porém, todo mundo já ouviu falar que a partir do momento que você introduz a fórmula para a criança, a grande chance dela não querer mais o aleitamento materno humano, dela mamar na mãe, dela ter o processo de amamentação. Então, não é indicado isso. O indicado é que a mãe faça a ordenha
guarde aquele leite e quando a criança manifestar necessidade nutricional, é dado a ela, tá certo? Então, é quando dá mais leite materno, né, mais aleitamento materno, do que outro tipo de alimento ou outra fórmula, o que quer que seja. Muito mais leite humano. O aleitamento materno, quando fala só aleitamento materno, é qualquer tipo. Lembrando que o aleitamento materno, ele vem do leite humano, tá certo? Então, tudo que tem leite humano, direto da mãe ou não, a gente pode chamar de aleitamento materno. Aleitamento materno complementado é quando eu tenho metade, seria metade, né? Complementado. Eu faço metade com leite materno, metade com fórmula, certo? E o aleitamento materno misto ou parcial é quando a criança já introduziu outro tipo de alimento nesse aleitamento, né? Ela não mama exclusivamente, ela não tem só fórmula, ela já tem outros alimentos conjuntos. A partir dos 6 meses, você vai introduzindo alimentos sólidos para essa criança, para ela ter contato com os grupos alimentares, tá certo? Então, aí ele chama aleitamento materno misto ou parcial. Quando eu falo do processo de duração dessa amamentação, a duração da amamentação na espécie humana é em média de 2 a 3 anos de idade, mas a Organização Mundial de Saúde, juntamente com o Ministério da Saúde brasileiro, eles estipulam aleitamento exclusivo até os 6 meses e a complementação, ou seja, o leite complementado ou misto, que você seja feito até os 2 anos de idade. Tá certo? Então, se você conseguir fazer até os 2 anos, ótimo, beleza. Mais do que 2 anos não é ruim, mas se você não conseguir, não vai causar danos para a criança, tá? Uma colega de vocês me perguntou em sala de aula a respeito do aparecimento de otites em criança que faz uso de aleitamento materno. Gente, eu pesquisei em vários artigos e nenhum deles fala sobre o aleitamento materno. O que eles estipulam é que a utilização de fórmulas em algumas crianças, até com 40% das crianças que fazem uso de fórmulas, certo? De leite industrializado, que é dado para as crianças, né? Para os bebês, como suplementar aquela falta de amamentação do aleitamento materno, que eles sim podem desencadear essas otites médias, tá certo? É otite média, beleza? Então, não é algo que é considerado, é uma substância que tem presente nesse leite que produz ou causa essa aglomeração bacteriana nessa região, provocando a otite média, tá? Mas eu não vou dizer para vocês especificamente sobre isso, porque ainda estou em pesquisa, tá? Mas é porque uma coleguinha me perguntou falando que foi passada essa informação ou que alguém falou para ela que ela tem um bebê e que ela amamenta esse bebê e ele ainda não tem 2 anos, que era para ela interromper que bebês que fazem uso do leite materno, ele pode desenvolver otite. Gente, não é o leite materno, é fórmulas. E isso a criança pode apresentar antes dos 2 anos de idade, com meses, né? Ou depois. Então, tá sendo feito estudos ainda a respeito, tá bem? Qual que é a importância do aleitamento materno? Então, primeiro nós temos evitar mortes infantis. Por quê? Porque através do leite materno nós temos intensas manifestação de troca de anticorpos com o bebê. Então a mãe tem os anticorpos, ela passa através do leite materno. Então isso vai evitar as mortes infantis por infecções da primeira infância, evita diarreias, evita infecções respiratórias, diminui o risco de alergias, diminui o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes da criança, tá certo? Reduz a chance de obesidade do bebê, melhora a nutrição daquela criança. A partir do momento que eu tenho todos os grupos alimentares oferecidos através do leite materno, essa criança tem uma grande diminuição de fatores lá na frente, principalmente essa questão da chance da obesidade. Tá certo? Efeito positivo na inteligência. Então, existem estudos que mostram que com as crianças que mamaram por mais tempo, elas têm maior índice de inteligência na vida adulta ou na adolescência, tá certo? Melhor
desenvolvimento da cavidade oral, né, da cavidade bucal, exatamente por causa do movimento. A criança precisa de grande utilização dos músculos orofaciais para conseguir fazer a sucção ideal, principalmente no momento em que ela executa essas ações e não por meio de reflexo, né, ali já depois dos 3 meses de idade. Aí a criança ela precisa de grande parte desses músculos. Já quando ela utiliza a mamadeira, ela não precisa ter esforço, porque a mamadeira, mesmo ela não sugando com força, o biquinho, existe um buraquinho, então o leite vai cair, ela vai mamar. Então não é ideal a mamadeira exatamente por isso, porque deixa a criança com essa estrutura mais flácida, sabe? Melhor desenvolvimento da cavidade oral, inclusive do nascimento de dentes, tá? Dos dentes de leite, muito mais saudáveis do que quando você utiliza fórmula, tá? Proteção quando câncer de mama, aí já não é para o bebê, já é para a mãe, certo? Evita nova gravidez, claro, se ele feito exclusivo e em livre demanda. O que é livre demanda? Qualquer momento que a criança quiser, ela vai mamar. Então, se você ficar fazendo o processo de amamentação ali por muito tempo, várias mulheres conseguem evitar a gravidez. Eu não confio nessa única método contraceptivo, tá, gente? Não, pra mim, não é 100% confiável. Menos custo financeiro, até porque você não precisa comprar, você não precisa aquecer, você não precisa nada, é simplesmente pegar a criança e botar no peito da mãe, certo? Melhora o vínculo afetivo entre a criança e o bebê, o que ajuda também a desenvolver uma relação interpessoal entre a criança e a mãe. E melhora a qualidade de vida daquela criança, tá? Então, a gente não tem nem nada que seja ruim do aleitamento materno. As únicas considerações que devem ser feitas é a respeito de como colocar esse bebê. Então, eu vou procurar o vídeo para mandar para vocês, até porque não tem como eu falar, não tem como eu demonstrar isso aqui para vocês, tá certo? Mas uma coisa que é interessante é falar um pouquinho da higienização dessa mama. Então, quando a mãe ela termina a mamada, ela precisa higienizar essa mama antes dela colocar o sutiã ou antes dela colocar uma proteção ali naquele bico. Por quê? Porque ali é fonte de bactérias. Então, querendo ou não, se ela demora muito tempo, aquele lugar quente, úmido, vai para fazer a proliferação dos micro-organismos. E essa proliferação de micro-organismos vai causar uma infecção da própria mama, chamada mastite. Então, tem que tomar cuidado, tem que fazer a higienização ideal daquela região ali, de preferência com água morna. E proteger de preferência não com coisa que aperta, que abafe o seio, certo? Quanto mais ele respirar, menos chance de promover aparecimento de micro-organismos e futuras mastites, tá certo? O aleitamento complementar ou misto é quando a criança já tem mais de 2 anos, para crianças menores de 2 anos, ali de 6 meses a 2 anos, e tem aquelas específicas para crianças maiores de 2 anos. Então, a introdução de alimentos na dieta da criança após os 6 meses de idade deve complementar as numerosas qualidades e funções do leite materno. Então, é para você complementar o leite, não é para você interromper o leite, que deve ser mantido até os 2 anos, né? Então, essa alimentação, ela deve ser o suficiente a quantidade de água, de energia, de proteínas, de gorduras, de vitaminas, de minerais, de todos os grupos alimentares. Então, eu vou mostrar para vocês quais os grupos alimentares que a gente oferece e quais as porções consideradas para cada faixa etária, tá bem? Então, a formação dos hábitos alimentares. A partir do momento que eu inicio essa alimentação complementar, a partir dos 6 meses de idade, é a partir daí que eu vou dando para a criança as características de sabores e de nutrientes essenciais para a sobrevida dela. Eu sei que é complicado porque muitas mães, elas voltam a trabalhar, né? Então, elas precisam de coisas fáceis e ágeis para passar nutrição para o bebê, para que ele tenha os grupos alimentares. Só que às vezes é sempre assim, todos os dias, de manhã e à noite, o mesmo alimento, o mesmo grupo alimentar, o que não é indicado. O ideal é você fazer é como se fosse uma variação desses grupos, intercalando entre coisas doces e coisas salgadas, tá certo? Então, quais os tipos de coisas que eu tenho que priorizar? Atributos da alimentação saudável, acessibilidade física e financeira. Claro que você vai estimular a produção, né, de alimentos
naturais, de alimentos mais saudáveis, mas de acordo com a condição financeira do indivíduo. Sabor, variedade, cor, harmonia e segurança sanitária. Até porque se eu for usar alguns alimentos, eu tenho que higienizá-los corretamente para que a criança também não seja contaminada com agrotóxicos ou com algum outro agente que possa causar algum tipo de intoxicação. Então, para a idade, aqui tem a introdução alimentar. Então, tem a partir dos 6 meses, porque até 6 meses, preconização é exclusivo leite materno. Então, após os 6 meses, entre 6 e 7 meses, você tem que ir 1 mês de adaptação. Então, o aleitamento continua livre demanda sempre que a criança quiser, certo? Mas no intervalo, pela manhã, o ideal é dar uma papa de algum tipo de fruta para essa criança ir acostumando com essas características adocicadas, certo? Na hora do almoço, uma papa salgada e no final da tarde, outra papa doce com outra fruta. O ideal é que seja 2 frutas diferentes por dia, para que a criança comece a ter a introdução de vários tipos de vitaminas, não só de um grupo alimentar. Por exemplo, banana de manhã, banana de tarde, maçã de manhã, maçã de tarde. A não ser que hoje você dê a maçã, amanhã você dê a banana e por aí vai, tá? Lembrando que a criança não tem dentes, né? Então, eu preciso fazer o quê? Papa. O que é essa papa? Deixar ela molinha, quase líquida, para que tenha facilidade da degustação ali da criança, que a criança consiga deglutir sem risco de o quê? Da criança engasgar com o alimento, tá bom? A partir do momento que a criança já tem dentinhos, aí a gente pode começar a introduzir os alimentos um pouco mais sólidos. Quando a criança completar 7 meses de idade, continua com o aleitamento materno sobre livre demanda ali. E eu vou introduzir uma papa de frutas no período da manhã, uma papa salgada no final da manhã, uma papa de frutas no final da tarde ou no meio da tarde e uma papa salgada ali no início da noite, no finalzinho da tarde, de tardezinha, tá certo? A criança, quando de 7 meses até 1 ano de idade, é mais ou menos esse aqui que você vai fazer. Você só vai mudar os alimentos. Então, o que eu vou falar? Lá na frente eu vou mostrar uma tabela onde vai falando com a idade os grupos alimentares para vocês utilizarem. Então, aí você vai fazendo a mistura desses grupos alimentares na produção da papinha da criança. Após os 2 meses de idade, o aleitamento continua sobre livre demanda, uma refeição pela manhã. A criança com 1 ano, ela já tem dentinhos, então ela já começa a comer. Então, você pode colocar a criança para comer. O mesmo pão que você come, a criança também pode comer. Fruta, aveia, que vai ajudar no trato gastrointestinal, principalmente na flora intestinal, na produção de fezes, né? Uma fruta, pode dar fruta para a criança mastigar, não precisa necessariamente ser papinha mais, até porque ele já tem os dentinhos. Uma refeição básica que a família faz no final da manhã, que é o almoço. Lembrando que esse almoço da criança, se você não vai dar um bife inteiro para a criança, o ideal é você desfiar esse bife ou botar pedaços maiores. Se você colocar muito pequenininho, pedaços muito pequenos, tipo cubinho, ela bota inteiro na boca e ela não tem paciência de mastigar, até porque ela não tem todos os dentes ainda. Então, ela faz o quê? Ela mastiga e cansa e engole, e aí ela pode engasgar. Então, quanto maior, mais difícil de ela engolir. Então, ela vai fazendo o quê? Ela vai puxando, ou ela vai mastigando e puxando todas o caldo, né, daquela carne, o que vai ajudando ela a engolir, tá certo? Às vezes ela mastiga e joga fora, porque vai ficar só o sebo da carne ali, porque ela já engoliu tudo que tinha de caldo nessa carne, tá certo? Aí vem a fruta na tarde. Aí você pode dar um danoninho? A partir de 1 ano de idade, sim. Antes de 1 ano de idade, nenhum tipo de doce. Doce mesmo, né? Sacarose, frutose não tem problema. Uma refeição básica da manhã no final da família no final da tarde. Então, lá no finalzinho da tarde, fazer o jantar da criança. Gente, mesmo almoço que a mãe come, o filho come. A diferença é a processagem. Como você vai apresentar isso para o bebê, tá certo? O grupo alimentar, de preferência, o mesmo. Ah, isso é família come mal. Aí toda família deveria comer bem, né? Então a gente vai orientar a família inteira a comer bem para que isso não cause prejuízo para a criança, tá certo? Alimentação variada, então garantir todos os grupos alimentares possíveis, né? Claro, variando de acordo com a possibilidade financeira daquela família. Então vamos lá.
eu tenho grupo dos carboidratos, verduras e legumes, frutas, leites e derivados, carne, leguminosas, óleos e gorduras, açúcares e doces. Então, a criança de 6 meses a 12 meses, ou seja, de 6 meses a 1 ano, ela vai ter isso é diária, tá, gente? 3 porções de carboidratos, 3 porções de verdura, 3 porções de fruta, 3 porções de leites e derivados, não inclui o leite que ela mama, tá, gente? 2 porções de carne, 1 porção de leguminosas e 2 porções de óleos e gorduras e nenhuma porção de açúcares e doces. Ou seja, nenhuma porção. A criança não tem que receber açúcar, tá certo? Quando eu falo de porção, eu tô falando como todo mundo tem uma porção. A porção da criança é basicamente uma colher de sobremesa, certo? Aquela colherzinha de sobremesa, aquilo é uma porção. Por quê? Porque aquilo dá a palminha da mão dela. Nossa porção adulta é uma colher de sopa, é uma colher maior. Por quê? Porque nós somos maiores, nós necessitamos de mais calorias. A criança não. Crianças acima de 1 ano, entre 1 ano e 2 anos, 5 porções de carboidratos, 3 porções de verduras, 4 porções de fruta, 3 porções de leites e derivados, 2 porções de carne, uma de leguminosa, 2 porções de óleos e gorduras e 1 porção de açúcar por dia, tá certo? Então, o ideal é seguir esse cardápio, assim, porque a criança ganha todos os grupos alimentares, mas ela não passa e nem falta. Por exemplo, eu boto 5 porções de carboidrato antes dela completar 1 ano, mas não ponho fruta, não ponho carne. Então, isso vai causar o quê? Falta de proteína para essa criança e excesso de carboidratos. Então, a gente sabe que não funciona assim, não pode. Nós temos que ter um balanço nutricional ideal. Então, isso aqui é uma previsão média de uma alimentação saudável de uma criança de 6 meses a 1 ano e de 1 ano a 2 anos. A partir de 2 anos, o ideal é que ela come igual a família, né? Com o quantitativo de alimento que ela consiga. Porém, a gente tem que orientar a família que a alimentação saudável ela tem que persistir, não é só até os 2 anos, ela tem que persistir a vida inteira, né? Cuidados de higiene. Então, o período de introdução alimentar complementar é elevado risco para que a criança, né, tenha contato com alimentos e alimentos contaminados, o que gera um risco de contaminação direta para esse bebê. Então, ideal é lavar adequadamente esses alimentos, higienizá-los adequadamente, porque a criança vai colocar e ela não tem ainda o sistema imune o quê? Muito bem estabelecido. Aí vem as primeiras diarreias, as primeiras infecções gastroenterite, né, as gastroenterites em geral, e até mesmo dificuldade de absorção dos nutrientes devido a essas infecções gastrointestinais, o que vai promover a futura desnutrição, porque ele não vai conseguir absorver os nutrientes ideais, tá certo? A higiene bucal, então, mesmo a criança não tendo dentinhos, mesmo recém-nascida, a gente tem que fazer a parte de higienização. O ideal é que a criança não receba o flúor específico, tá? Porque já tem flúor na nossa água. Então, é só escovar. Para cada idade, nós temos o tipo de pasta dentária específico. O cara não tem dinheiro, não utiliza a pasta adulta, tá? Melhor lavar com água morna, simplesmente com o dedo, com uma gaze ou um paninho, limpa para tirar o excesso de leite ali. Quando a criança já come, aí já tem que utilizar, porque você vai ter que limpar os dentinhos dela, fazendo os mesmos movimentos que a gente faz no adulto, a gente faz na criança. Só que as cerdas dessas escovas, elas têm que ser extremamente macias, porque a gengiva da criança é muito sensível. Então, quanto mais eu fizer, eu posso agredir essa gengiva, provocar gengivite, que é a inflamação da gengiva. Então, eu tenho que ir com muita delicadeza e de preferência com escovas de cerda extremamente macias, tá bem? Então, por hoje é só, viu, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Eu vou fazer outro vídeo mais tarde ou amanhã e publicar juntamente com esse, tá? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.